Uma boa noite a todos os irmãos. Que Deus abençoe com essa tarde quente, todos aqui buscando alguma melhora, alguma energia positiva. E que Jesus, Deus, nosso Pai, e os benfeitores espirituais permitam que cada um leve daqui o que vieram buscar. Eu vou abrir aleatoriamente uma página do livro de Lorival Lopes, Otimismo Todo Dia. Creia firmemente numa força grandiosa dentro de você, atuante, disposta a romper barreiras, a fazer paz e a prosperidade sem nunca ser vencida. No momento do problema, na hora do pique mais alto da dor ou da espera, use de imaginação, de talento, de resistência e anteveja um movimento, uma nova saída, uma modificação para melhor. Não pense que o problema está além das suas forças, a fim de não dificultar a solução. Julgue-se forte, com condições de vitória, com o tempo a seu favor e forçará a vinda da solução, porque o problema se mostrará diminuído. Não sucumba. É na hora mais dura que se mostra o valor verdadeiro. Então, com essa mensagem, vamos nos harmonizar e pedimos aos benfeitores espirituais luz e paz para nossa irmã que vai fazer a exposição hoje, que ela tenha clareza e que ela consiga passar para vocês o que ela preparou. Obrigada. Boa tardezinha a todos. Boa tarde. Que assim seja, né, que eu consiga passar para vocês da mesma forma que eu preparei, tá? A escolha do tema e como abordar. Bom, para hoje eu escolhi falar sobre quais os motivos que nós temos para ser espírita, para buscar a doutrina espírita. Esse tema foi sugerido por um colega, né? E inclusive quero aproveitar esse espaço para dizer para os irmãos que se alguém tiver alguma sugestão de algum tema e quiser deixar com as gurias aqui na mesa, né? Gostaria de ouvir falar sobre aborto, sobre isso, né? Coloque. Quem se achar em condições pode preparar para falar, tá? Então, é óbvio que a gente, quando prepara o tema, sempre é para a gente primeiro. Sempre é uma reflexão, um acompanhamento que a gente faz sobre a caminhada de cada um de nós dentro daquilo que escolheu, né, da doutrina. Então, quais os motivos para ser espírita? Primeiramente, eu vou ler para os irmãos aquilo que vocês encontram em qualquer lugar, né? Livrescamente falando, os motivos para ser espírita. Depois, eu vou pedir a permissão para um depoimento. Muito embora a gente receba orientação que a tribuna espírita não é um local para a gente falar sobre a gente. Mas, talvez, isso não queira dizer falar sobre as experiências que a gente teve. Não é um lugar para mim chegar e dizer aqui como eu sou bonita, como eu sou magra, como eu sou assim. Isso não é realmente, né? Mas é um lugar, sim, que a gente pode dividir as dificuldades que a gente teve até chegar até aqui, né? O porquê que a gente escolheu esse caminho. Então, os motivos para ser espírita. O primeiro motivo
para a gente buscar o espiritismo, tá? É a evolução espiritual. Óbvio. Todo mundo que adentra a casa, todo mundo não. Vamos pensar que algumas pessoas vêm buscar na casa espírita, não é evolução espiritual. Muitas vezes as pessoas vêm aqui com a ilusão de que possam ter um milagre, possam se comunicar com seus entes queridos que já estão na pátria espiritual. Não que isso não seja possível, mas não é para isso que existe a casa espírita. Tem uma mosquinha que eu tomei banho, eu juro. Então, a gente precisa, né, ter essa noção que um dos primeiros motivos para a gente buscar a doutrina espírita, buscar ser espírita, é a evolução espiritual. Agora eu pergunto, e eu gostaria que cada um respondesse para si mesmo, mentalmente. É por isso que estou aqui? Eu quero a evolução espiritual? Porque através do espiritismo há uma busca de aperfeiçoar a humanidade. Porque se cada um evoluir um pouquinho, as coisas vão melhorando. E quando a gente junta o meu pouquinho com o teu pouquinho, com um pouquinho do outro, quando a gente vê, a gente deu um salto. Né? Esse é um dos objetivos também da doutrina espírita. Outra motivação para a gente buscar a doutrina espírita é a explicação da realidade. Eu não sei com vocês. Vou olhar a palavra. Eu não sei com vocês. Mas quando eu iniciei 1900 e Guaraná de rolha a frequentar uma casa espírita, eu tinha muitas questões que eu buscava explicação. Eu acho que eu já falei aqui, mas vou repetir. Uma das que mais me tocou é a questão dos meus irmãozinhos gêmeos terem morrido sem serem batizados. Naquela época eu era católica. Isso mexia muito comigo. Me deixava preocupada com os manos. Não fizeram nada, nem chegaram até em casa e já estão no limbo da crença onde eu vim. Então, eu queria entender por quê. Se Deus é bom e eu sempre acreditei num Deus de amor, nesta minha encarnação, nunca acreditei num Deus de castigo. Se Ele é bom, por que isso acontece? Por que acontece de uns ter tanto e outros não ter nada? Nem é tão pouco, tem gente que não tem nada. Talvez não seja do lado da nossa casa. Mas, principalmente agora com a internet, a gente tem noção de ver, né? Tem pessoas que comem barro, que comem farinha que é atirada por um helicóptero. Então, se tu acredita num Deus de amor, tu tem que entender por que isso. Esse é um dos motivos que me empurrou para a doutrina espírita. Porque eu, estudando, lendo, eu pude entender essa realidade. Então, o espiritismo procura dar uma melhor explicação sobre a realidade. Às vezes, as pessoas nos criticam, né? Criticam os espíritas. O espiritismo ele cria bobalhão,
que aceita tudo, que tudo tá bom. Não é assim. Quem fala isso não conhece a doutrina. Sim, através do Espiritismo, a gente aprende com muita luta, suor, sangue até, a ser resiliente. Outro motivo para ser espírita, que me mantém, esse é um dos motivos que me mantém dentro da doutrina, o amor ao próximo. Mas não ao próximo que comunga a mesma religião que eu. Não ao próximo que torce para o mesmo time que eu torço. Ao próximo, aquele que está perto, às vezes bem longe, fisicamente de mim, né? Como nós temos no Evangelho. A orientação ali que nós recebemos de quem é o meu próximo, né? Quando a gente lê a parábola ali do bom samaritano. Então, o que me mantém na doutrina é buscar ser parecida com o bom samaritano. Acolher sem perguntar quem tu é, da onde tu veio, por que tu está aqui. Outro motivo que me mantém na doutrina espírita é a reencarnação, é entender, acreditar e compreender esse processo da reencarnação. Porque realmente, se pensássemos que a vida fosse apenas esse desfile de 30, 40, 60, 70, 80 anos aqui, com esta carne, com esta roupa física, realmente Deus não seria justo. Porque eu ia ser a primeira a dizer, mas Senhor, por que uns tão altos e eu tão baixo? Uns tão magros e eu tão gorda? Uns com tanta facilidade e outros sem nenhuma? Então, a reencarnação vem como uma luz e nos traz o entendimento. Outro motivo que me mantém na doutrina espírita é que na doutrina espírita a gente entende a mediunidade como uma proposta de controle, racionalidade e ética. Controle, racionalidade e ética. Então, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente começa a se conhecer, a conhecer o nosso matiz da mediunidade e a gente começa a buscar meios de controlar e de usar a nossa mediunidade com ética. Eu não preciso nem citar para vocês exemplos de médiuns sem ética. Até porque ética a gente precisa ter na vida como um todo. Imagina alguém que ajuda a gente no nosso lar, se não tiver ética, sai dali, chega no outro local que trabalha e fala tudo o que acontece no meu lar. Imagina um enfermeiro, um médico, se ele não tiver ética. Sai um paciente, ele já... E geralmente, as pessoas que têm dificuldade de trabalhar com a ética
também tem uma tendência a colocar o seu parecer junto, né? Fala a realidade e já dá a sua opinião junto, já alimentando aquele ditado que os nossos pais, nossos avós e que nós mesmos conhecemos, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Então, isso é uma coisa que me mantém dentro da doutrina espírita. Rô, mas tem gente na casa espírita, naquela outra, que a gente faz o atendimento fraterno e a pessoa comenta tudo que a gente comentou. Bom, gente, isso não é um problema da doutrina espírita. Isso é um problema das pessoas que se dizem espíritas sem nem saber o que é ser espírita. A gente tem em todos os lados. Mas quando a gente fala aqui da doutrina, a gente fala do ideal, do que tem que ser. Agora, o quanto eu já alcanço disso é diferente de um para o outro. É diferente de hoje para amanhã. Então, também, junto com a mediunidade, inseparável está a ética. Eu lembro que quando eu era mais nova, meu pai frequentava a casa espírita e quando ele chegava em casa, a mãe perguntava, tal coisa, tipo assuntando, querendo saber. Não sei, esqueci. Esqueci. Então, é uma orientação que a gente recebe quando a gente começa a estudar. O que acontece aqui fica. Se um irmão sofredor vem trazer a sua dor, ele tem que ser respeitado. Ele não vem para ser julgado, porque aqui não é um tribunal, aqui é um hospital, é uma casa de conforto, de consolo. Então, quem chega aqui não é para ser apontado, se está fazendo certo, se está fazendo errado. Aqui, as pessoas chegam para serem ouvidas e amadas. Então, isso eu entendo como ética, tá? E o Espiritismo valoriza essa ética cristã. Porque se a gente abrir o Evangelho, que é a nossa bula moral, eu não sei dizer qual é o título lá, mas lá pelas tantas diz assim, que se eu vou falar alguma coisa do meu irmão e aquilo não vai ajudar o meu irmão, que eu me cale. Não é com essas palavras, mas é assim, é uma orientação que está no Evangelho. Então, a gente começa a entender por que Deus usou essa configuração para nós aqui. 2 ouvidos e uma boca. E começa a tentar fazer valer isso. Ouvir mais e falar menos. Depois, o Espiritismo valoriza muito a autonomia moral. O que seria autonomia moral? A autonomia moral é essa evolução que cada um de nós vai ter, mas ela tem uma autonomia, tem um ritmo. Cada um de nós tem um ritmo. Tem gente que frequenta a casa há 10, 20, 30 anos e às vezes não conseguiu o básico. Briga, fica emburrado, fica bravo. Se a pessoa passa uma criança na frente, para uma ficha, O que a gente está fazendo 10, 20, 30 anos
dentro de um lugar e a gente não aprendeu a amar e a entender o outro, a compreender que todos nós temos direito de estar aqui, de receber o que aqui tem para oferecer, sem constranger, sem cara feia, amar. Isso a gente vai adquirindo de acordo com a nossa autonomia moral. A gente vem para cá, a gente se torna espírita, a gente se torna espírita para melhorar. Então eu preciso hoje ser melhor que ontem. Deixa ele. Eu preciso hoje ser melhor que ontem. E amanhã melhorar um pouquinho mais. Senão, eu estou estagnado. E depois, de tudo isso que a gente adentrou a doutrina espírita, a gente precisa de uma transformação. Eu não posso entregar esse corpo para ele virar pó do mesmo jeito que eu recebi ele, do mesmo jeito espiritualmente falando. Eu preciso ter melhorado. Ter melhorado em quê? Bom, aí a gente parte para outro assunto que já foi falado aqui, que é cada um precisa se conhecer e saber no que precisa melhorar. Eu posso citar para vocês o meu caso. O meu primeiro propósito, quando adentrei a doutrina espírita, era adquirir paciência. Contar até 10. Porque talvez lá, quando eu tinha meus 15, 16, eu ainda tivesse regida pela lei de Moisés, né? Bateu, levou, não leva desaforo para casa. E aí, quando eu adentrei a doutrina, eu me olhando, resolvi que precisaria trabalhar isso em mim. E estou tentando. Uns dias eu consigo mais, uns dias eu consigo menos. E assim é com todos nós. Assim é com todos nós. Dentro dos nossos propósitos, nós precisamos sempre estar nos avaliando. Eu me propus a ter paciência. Eu estou conseguindo? Eu estou tentando? Porque tenho certeza, meus irmãos, sempre que a gente tem um propósito, as provas virão. Às vezes a gente se desestabiliza por um carro que corta a nossa frente, por alguém que passa na frente na fila do banco. Agora não tem mais fila do banco, mas no mercado, que ainda tem a fila. Então parece assim que vai terminar o mundo. Porque a pessoa está certa e passar na frente? Não estou dizendo isso. Porque trabalhar cada um trabalha a si mesmo. Eu não posso fazer propósitos para melhorar o outro. Eu até posso tentar e vou perder meu tempo e vou me atrasar, porque nós só podemos nos melhorar.
E é através dessa nossa melhora que a gente pode influenciar o local aonde a gente foi colocado, aonde a gente escolheu ser colocado. Então, os motivos para ser espírita, além de tudo isso que está escrito aqui, que eu disse para vocês que é livresco, que tem em qualquer lugar, os motivos que me mantêm dentro da doutrina espírita é que a doutrina espírita não diz: tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, tu não pode isso, tu não pode aquilo. A gente lê, estuda e entende o ideal e vê o que eu consigo daquilo ali alcançar. Do momento em que eu estou, o que é possível que eu já possa fazer. Então, isso me mantém dentro da doutrina espírita. E certa vez, quando me perguntaram a minha religião, no tempo em que as pessoas tinham vergonha de dizer que eram espíritas, né? Não é tanto tempo assim, tinha gente que ia responder na escola: católico, luterano, as religiões aceitas, né? Tinham vergonha de dizer que eram de outra religião. Quando respondi: eu sou espírita, por enquanto. A pessoa: por enquanto? Sim, por enquanto. Por enquanto? Há quase 40 anos, por enquanto, eu digo isso. Dentro da doutrina, eu consigo as respostas para a realidade, eu consigo entender o que é necessário fazer, embora às vezes eu ainda não consiga, mas eu sei o que eu preciso fazer. Então, por enquanto, eu quero me dizer espírita. E para isso, todos os dias, eu peço a Deus, a Jesus, aos espíritos de luz, que o espiritismo entre em mim. Porque eu já entrei na doutrina. Agora eu peço que o espiritismo entre em mim e que eu possa mostrar que eu sou espírita, não pelo que eu falo aqui ou ali ou acolá, mas pela maneira que eu ajo em todos os momentos da minha vida. Na minha casa, quando não tem ninguém me olhando, e junto aos grupos que eu pertenço. Então, isso é um motivo para mim ser espírita. E vocês, qual é o motivo de estarem aqui? Querem ser espíritas? É uma reflexão para cada um. Que Deus e Jesus possa trazer para cada um a reflexão necessária para que tenham essa resposta. Eu quero ser espírita? Se eu quero, o que eu vou fazer? Que Deus e Jesus estendam seu manto de luz sobre todos nós. Que a gente possa passar na sala de passe já com essa pulguinha pulando atrás da orelha, tá? Uma boa e abençoada noite para todos. Que assim seja.